Vou te ensinar em 5 etapas simples como criar um sistema de flashcard com revisão no Notion. A primeira etapa é configurar a nossa tabela, tá? Porque é a partir dela que a gente vai construir o nosso flashcard. Então vem aqui na página, clica aqui no maisinho, vai arrastando até chegar nessa opção, visualização em tabela. Clica aqui em cima e clica aqui em nova visualização, porque a gente vai criar a nossa tabela do completo zero. Clica aqui em cima. Você não pode esquecer de colocar o nome na sua tabela, porque a gente vai utilizar mais de uma visualização. A tabela é só para fazer as configurações iniciais. Depois a gente vai utilizar outra visualização que vai dar esse formato de flashcard, tá? Então aqui você pode escrever flashcards, ok? Ou o nome que você preferir. Na primeira coluna vão ficar as perguntas, então muda aqui de nome, tá? Clica aqui em cima e substitui para perguntas, ok? Na segunda coluna vamos colocar a data, ou seja, o dia que você programou para estudar pela primeira vez o seu flashcard. Então clica aqui ó, no maisinho, vem na opção de data, tá? Aqui vamos colocar 24 horas e aqui eu quero ver dia, mês e ano. Essa coluna aqui você pode deletar, tá? Porque ela é criada automaticamente quando a gente escolhe a visualização da tabela. Agora vamos criar a coluna na qual a gente vai escrever a resposta da nossa pergunta. Tá? Então clica aqui no maisinho, vem na opção de texto e escreve resposta, ok? E na quarta coluna vamos criar o nosso gabarito, ok? Então vem na opção de texto e escreve gabarito, tá? Agora, na segunda etapa, a gente vai criar uma fórmula na qual o sistema vai analisar se a resposta está igual ao gabarito. Então, para isso, vamos aqui no maisinho, clique aqui em cima, vem na opção de fórmula, tá? Aqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou escrever resultado, tá? Então, vou aqui, resultado. Clica aqui em cima. E é o seguinte, ó, o que eu quero, tá? Eu quero que o sistema analise se a resposta corresponde ao gabarito, tá? Se corresponder, é para aparecer a mensagem parabéns. Se não corresponder, é para aparecer a mensagem errou, tá? Então vamos utilizar a função if. Ela é utilizada naqueles momentos onde nós temos uma condição. Então escreve if, tá? If, ok? Abre parênteses. Se, tá? Se a coluna da resposta aqui for igual à coluna do gabarito, vírgula, é para aparecer o quê? Parabéns. Fecha aspas. Contudo, se estiver diferente, é para aparecer o quê? Ó, vírgula. Agora a gente coloca o que vai aparecer se estiver errada. Você vai escrever errei, tá? Ou o que você quiser. Ou errou, não sei, o que você quiser, tá? Vou colocar errou. Pronto. E fecha parênteses, tá? Porque tudo que abre fecha. Fecha parênteses, clica para salvar. Então vamos fazer o teste. Aqui no gabarito vou escrever olá, mas na resposta eu escrevi oi. E aqui ele escreve, ó, diz que o resultado que eu errei, tá? Mas você está reparando que aqui ele está me dando parabéns? Esse foi o parabéns mais fácil da minha vida porque eu não precisei fazer nada. Porque é o seguinte, aqui na resposta, lembrando aqui a fórmula, ó, quando a resposta for igual ao gabarito, é para aparecer parabéns. Aqui na resposta não tem nada e no gabarito não tem nada. Ou seja, de fato está igual e por conta disso vai aparecer o parabéns.
mas precisamos resolver isso. Então, vamos acrescentar nessa fórmula o seguinte: quando a coluna de resposta ou a coluna de gabarito estiver vazia, é para aparecer esperando, tá? E a gente precisa criar essa fórmula antes dessa aqui, porque essa aqui, subtende-se que já tem informação. A gente primeiro precisa colocar as condições quando não tem informação, para depois colocar a fórmula que tem informação. Então você vai copiar, vem aqui embaixo e você vai colar, tá? Porque depois a gente vai utilizar essa fórmula. Por enquanto, a gente vai criar outra. Então, if, porque a gente vai estar mexendo aí com uma condição, if, abre parênteses. Se a coluna da resposta estiver vazia, empty, tá? Clica aqui e dentro coloca a resposta, tá? Empty eu não sei se eu estou falando do inglês certo, mas significa vazio, tá? Então, se a resposta estiver vazia ou, tá? A coluna de gabarito estiver vazia, empty, vem aqui, gabarito, é para aparecer o quê? Vírgula. O que é para aparecer? Abre aspas, esperando. Fecha aspas, tá? Agora, a gente já definiu o que vai acontecer se as colunas estiverem vazias. Agora, a gente vai explicar o que é para acontecer quando elas não estiverem. Ou seja, existir aí qualquer uma informação. Vamos copiar essa fórmula que a gente já criou, clica aqui dentro, aperta vírgula e cola, tá? E lembrando, eu falei, se abriu parênteses, tem que fechar, tá? Aqui nesse primeiro if, eu fechei, mas esse aqui anterior, eu ainda não fechei. Então, por esse motivo que está aparecendo essa mensagem de erro, para eu colocar o parênteses, tá? Clica aqui em salvar. Então, repara que agora, ó, ele está escrevendo que está esperando alguma informação para avaliar se você acertou ou se você errou. Agora, um detalhe muito importante. Nessa fórmula, se a resposta estiver igual gabarito, vai aparecer parabéns. Por exemplo, aqui eu vou escrever olá com O maiúsculo. Aqui vou escrever olá com O minúsculo. Repara que ele falou que eu errei, porque não está exatamente igual. A fórmula, ela não lê isso aqui da forma como a gente lê. Ela só vai analisar se, ok, se o O tá maiúsculo igual ao gabarito, se o L tá igual, é isso. Então, por esse motivo, quando você colocar aqui o gabarito, alguma letra maiúscula, na resposta você também precisa colocar a letra maiúscula. Se você não colocar, o sistema vai considerar como errada. E eu acabei de provar isso aqui para você. É a mesma coisa, olá e olá. E pra gente é óbvio. Foi a mesma resposta, mas para a fórmula não. Então, para estar correto, você precisa vir nesse O e colocar maiúscula. Repara que ele me deu os parabéns. Então, o que eu te recomendo é, quando você estiver escrevendo os gabaritos dos seus flashcards, coloca tudo em minúsculo, tá? E se quiser colocar alguma coisa maiúscula, lembre-se, no momento em que você for escrever a resposta, precisa também escrever maiúsculo. Na terceira etapa, vou te mostrar como a gente vai criar o sistema de revisão, ok? Então, a primeira coisa que precisamos fazer é criar uma coluna, tá? Com a opção seleção e vamos chamar de dias, ok? Então, nessa coluna,
a gente vai definir um intervalo de tempo. Ok, no primeiro contato, eu quero revisar esse flashcard quando? Daqui um dia? Vamos, ó. Clica aqui, coloca 1, tá? Não foi, ó. Coloca 1 e aperta Enter. Daqui um dia, daqui a 7 dias, daqui a 14 dias, daqui a 20 dias ou daqui a 30 dias, tá? E se não estiver nenhuma informação, que ele mostre esperando, tá? Então, aqui, esperando. E 3 pontinhos. Criei, tá? Então, isso aqui, a coluna de dias, é um intervalo de tempo para a nossa revisão. Agora, vamos criar a fórmula da revisão, ok? Então, só deixa eu diminuir o espaçamento das colunas e vamos utilizar as fórmulas. E, além disso, vamos utilizar também a função if. Então, vamos aqui, ó, em fórmula, escreve aqui em cima, revisão, tá? Nessa opção, você clica e vamos lá colocar os nossos ifs. Pedro, por que eu vou utilizar uma condição? Porque é o seguinte, repara, aqui a gente colocou a coluna de dias, certo? Então, se na coluna de dias eu clicar na tag 1, é para ele acrescentar. Repara que no início do que eu estava falando, eu falei o quê? Se, que é uma condição. Então, se na coluna de dias eu clicar 1, é para ele acrescentar um dia na data do primeiro contato, ok? Se eu colocar 7 dias, é para ele acrescentar na data do primeiro contato 7 dias. Então, por esse motivo que a gente vai utilizar o if, porque é uma condição. Então, você vai escrever if, abre parênteses. Esse momento é muito importante, tá? Então, é o seguinte, se na coluna de dias, ok? Estiver a tag 1, aí você coloca, abre aspas, 1, fecha aspas, tá? É para acrescentar, então, data ad, ó. Isso aqui significa que eu vou adicionar alguma coisa em alguma data, tá? Então, vou adicionar na data. Qual é a coluna da data? Essa aqui. Vou adicionar na coluna da data quantos dias? Um dia. Então, coloca 1. E você precisa explicar, é o quê? É uma semana? Um dia? Um mês? São dias, tá? Então, abre aspas e escreve days, tá? Que é dias em inglês, ok? Eu vou fechar aspas aqui. Não, vou deixar do jeito que tá, que eu já vou explicar como funciona a fórmula por inteiro, tá? Ok, a gente criou a condição para um dia. A gente agora precisa colocar para os outros dias, tá? Então, vírgula. Aí, olha o truque, gente. Você vem aqui, copia, cola. Aqui você muda para 7 dias e aqui 7 dias, tá? Aqui no final, vírgula. Você nunca pode esquecer de colocar a vírgula, tá? Então, é um dia, 7 dias, 14 dias. Se o seu estiver dando erro, se estiver aparecendo isso, tá tudo bem, tá? Porque a gente ainda está construindo a nossa fórmula. Porque nesse momento a gente ainda não fechou os parênteses. Repara que a gente só está dizendo o que vai acontecer se eu clicar na tag 1, ou na tag 7, ou na tag 14. Ainda não falei o que vai acontecer se eu não clicar. Repara, ainda não falei sobre isso. Então, ainda não fechei os parênteses porque ainda falta essa condição final,
tá? Que no final vai ser a mesma para todos. Por esse motivo que eu estou falando o que vai acontecer quando eu clicar, para só no final eu dizer e eu falar o que vai acontecer se eu não clicar em nenhuma das opções anteriores, tá? Então, coloca aqui, ó, 14 dias. Coloca vírgula. Vem aqui, cola, tá? Sempre quando você fecha e vai iniciar um novo if, uma nova condição, precisa ter uma vírgula aqui entre os dois, tá? Se não estiver, não vai funcionar. Então, 14, 20 e por último, ó, vírgula, cola, por último, 30 dias, tá? 30 dias. Então, ok. O que vai acontecer se eu clicar nas tags? Ele vai acrescentar na coluna da data, tá? 1 dia, 7 dias, 14 dias, 20 dias e 30 dias. Agora, se eu não clicar na tag, o que é para fazer? Vírgula, e nesse vírgula não vou acrescentar uma condição, eu vou colocar o que é para acontecer. É para ele mostrar a coluna da data. Quantos ifs eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu abri, eu preciso fechar. Clica aqui na opção de salvar, tá? Então, vamos fazer aqui o teste. Vou colocar aqui dia 26, tá? E eu vou revisar esse conteúdo daqui a um dia. Clica, repara que já mostrou dia 27, ok? Se eu colocar 14, então tá funcionando perfeitamente, tá? Se não estiver funcionando, me chama, tá? Manda mensagem para mim no @estudapedrovir no Instagram que eu te ajudo. Você provavelmente esqueceu de alguma vírgula, de algum parêntese, de alguma aspas. O problema está nos detalhes, gente, está nos detalhes, tá? Mas me chama que eu te ajudo, ok? Então, criamos a estrutura do nosso flashcard. E se você quiser evoluir ainda mais, eu te apresento o Revisão S, que é um sistema que programa sua revisão com base no seu desempenho. Aqui nós temos também o flashcard, tá? Esse formato é mais elaborado porque utiliza o sistema do Anki. Tá? Então aqui tem a resposta oculta, você pode pedir uma ajuda, um spoiler para ver qual é mais ou menos a resposta, considerar como se você acertou ou não. Aqui não é questão de dias, mas é nível de dificuldade. Você achou fácil, médio, difícil, moderado? Com base nisso, o sistema vai programar o dia que você vai revisar o flashcard, além deles estarem vinculados com uma matéria, tá? Então aqui você consegue organizar as matérias da faculdade, da residência, do concurso público em blocos, tá? Em conhecimento geral, conhecimento específico para facilitar aí seu estudo. E dentro aqui da página nós temos a técnica Pomodoro, as métricas, para você ter uma noção de como está sendo o seu desempenho naquela matéria. Então ele mostra o tempo de estudo, como está sendo o seu desempenho em relação à quantidade de questões que você está fazendo e as aulas assistidas, tá? E o diferencial desse planejamento está aqui, ó, nessa parte do desempenho. Então, quando eu coloco a quantidade total de questões e a quantidade de acertos, o sistema ele avalia o meu desempenho e programa a minha revisão. E automaticamente já insere essa informação na página inicial, no planejamento semanal, no planejamento, ó, esse aqui é o planejamento semanal que é dividido entre aqueles assuntos que você precisa estudar pela primeira vez e os assuntos que você precisa revisar, além do planejamento diário e aqui a parte central de informações, que ele mostra
quantos dias faltam para a sua prova, a métrica geral, tá? Então, os assuntos estudados e a quantidade total de questões que você fez e quantos assuntos você precisa estudar e quantos assuntos você precisa revisar na data de hoje. E muito mais, tá? Nós temos a página de cronograma, planejamento mensal, arquivos importantes, flashcard que separa cada uma das perguntas de acordo com a matéria, simulado que você consegue criar sua própria questão aqui dentro, tá? Nós temos 3 formatos de questões: múltipla escolha, verdadeiro e falso e discursiva. Ok? E se você tiver interesse em evoluir mais, ter um sistema mais completo e que vai te ajudar nos seus estudos, é só clicar no link que está na descrição ou no link no comentário fixado, tá? Que lá vou explicar em mais detalhes cada uma das funcionalidades do Revisão OS, ok? E se tiver qualquer dúvida, é só chamar. Agora vamos voltar para o nosso planejamento. Ok? Então vamos aqui. Agora nessa quarta etapa vamos dar o visual do nosso flashcard, tá? Mas antes, deixa eu ocultar essa tabela. Então, ó, clica nesse símbolo, aperta espaço, clica aqui nos pontinhos, clica, segura, arrasta e coloca aqui. E clica no triângulo. Pedro, por que você está fazendo isso? Porque não tem necessidade de mostrar a tabela toda hora. Até porque senão você pega um spoiler do gabarito, tá? Então, na tabela você vai colocar as configurações iniciais do flashcard. O que a gente vai criar agora é na prática, a visualização que você vai ter, tá? Então, deixa eu ocultar aqui e vamos utilizar a visualização de cards. Então, vem aqui, coloca nessa visualização aqui de galeria, tá? Clica aqui em cima. Vamos criar do zero? A gente não vai fazer isso. A gente vai atribuir um novo visual para a tabela que a gente criou, tá? Só com visual de quê? De galeria, tá? Então vem aqui, ó, flashcards, clica aqui em cima, tá? O que eu vou pedir para ele mostrar? Antes disso, tá muito grande esses flashcards. Então, vem aqui nos 3 pontinhos, vem em Layout, vem nessa opção Tamanho do cartão e coloca pequeno, tá? Eu vou mostrar aqui a tabela só para escrever pergunta, tá? Para a gente se guiar. Ó, aparece aqui. Deixa eu deletar essas outras linhas. Tá? Ok, o que eu quero que apareça no nosso flashcard, tá? Eu quero que apareça, ó, vem aqui em propriedade, a resposta que está oculta, tá? Que vai me dizer se eu acertei ou se eu errei. Então vem aqui, ó, em resultado, tá? Eu escrevi resulta, né? É que eu tô sem óculos, então eu não percebi que eu tinha escrito resulta. Mas enfim, gente, serve também. Então, resulta é a primeira coisa que a gente vai colocar. Depois, resposta. E por último, dias, tá? Por enquanto é isso. Ok, Pedro, tá uma coisa meio feia, né? Para não dizer outra coisa, tá bem feio isso. Vamos utilizar os modelos pré-prontos, tá? Vem aqui, ó, nesse botão do lado de nova, tá? Clica aqui em cima, clica em novo modelo. Aqui, ó, onde está escrito sem título, você vai escrever, ó, pergunta, coloque a pergunta aqui, né? Coloque a pergunta aqui. Na parte de dias, vai colocar esperando. E na parte do gabarito, você vai escrever, ó, gabarito aqui, tá? Ok, aí você vem aqui no mesmo lugar, tá? Clica aqui em cima, clica nesses 3 pontinhos, definir como padrão,
para todas as visualizações. O que eu estou fazendo? No momento em que você cria uma nova linha, ou seja, uma nova pergunta, ele já elabora aqui, ó, ele já deixa estruturado. Coloca a pergunta aqui, e esperando aqui embaixo. Você vai colocar a resposta aqui embaixo, tá? De esperando. Tá, mas qual espaço? Vem aqui no pincel, adicionar resposta. E aqui que você vai colocar a sua resposta, tá? E aí o sistema vai analisar se você errou ou se você acertou, tá? Agora eu vou mostrar na prática. Eu vou colocar como se eu estivesse estudando para hoje, tá? Então, dia 26, certo? Aqui eu coloco a pergunta, o gabarito, né? Então, vai ser olá mesmo. E aqui eu vou deixar em branco. Depois você oculta essa tabela para não dar spoiler do gabarito, tá? Eu recomendo que você já crie várias perguntas para ficar mais interessante, tá? Porque se você criar uma pergunta agora e responder depois, é óbvio que você vai acertar. Então, por esse motivo, cria aí uma lista de perguntas, depois oculta aqui a tabela e vamos praticar. Clica no pincel, adicionar resposta, clica aqui, você adiciona. Acertei, realmente a resposta era olá. Vem aqui na resposta e tira. Pelo simples motivo de quando você for revisar essa pergunta aqui, não aparecer a resposta junto. Nesse momento, você vai clicar aqui embaixo em dias e definir quando você quer que seja a sua revisão. Daqui um dia, 7 dias, 14 dias, 20 dias ou 30 dias. Vou colocar como 7 dias. Clica aqui em cima, tá? Ok, ele vai programar a minha revisão. Aqui não está filtrado em relação ao dia que a gente vai revisar o conteúdo, tá? O flashcard. Eu quero que ele limite, tá? Aqui os flashcards para eu revisar de acordo com a data de hoje. Então você vai vir aqui, ó, nessa opção de filtrar. Vem aqui, ó, em revisão, clica aqui em cima. Clica aqui e coloca dia. Dessa forma, ele vai mostrar os flashcards que você precisa estudar e revisar na data de hoje, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou revisar esse conteúdo, tá? Então, ao invés de 7, vou colocar 1 e vou colocar como se eu estivesse estudando, tá? Se eu tivesse estudado, né, no dia 25. Então, o que você vai fazer? Tem a pergunta, clica no pincel, adicionar resposta, escreve a resposta, tá? Depois, ok, acertei, deleta, vem aqui na tag e coloca o intervalo de dias que você quer revisar esse flashcard pela segunda, terceira, quarta vez. Ok? E se você tiver interesse em um sistema mais complexo, mais assim elaborado, tem aqui o Revisão AS. Lembrando que esse flashcard, ele é um bônus, tá? Você recebe quando você adquire o Revisão AS Ultra ou a versão Master. E aqui tem novas funcionalidades. Então, se você não souber qual é a resposta, você pede uma ajuda. E se você colocou a resposta correta e o sistema está dizendo que você errou, você pode clicar aqui para considerar como correta, tá? Além de colocar o nível de dificuldade. E com base nisso, o sistema vai programar o dia da sua revisão, levando em consideração o sistema do Anki. Tá? Então, se você tiver interesse em evoluir, ter um sistema mais completo, é só adquirir o Revisão S. O link vai estar na descrição ou no comentário fixado, ok? É isso, gente. Se você tiver qualquer dúvida, é só chamar que eu estou à disposição para te ajudar. Tchau, gente!